Olá, seja muito bem-vindo ao PLSS TI nas Nuvens. Eu sou o João Pelissari e hoje vou conversar com o Alexandre, arquiteto e cientista de dados. Hoje o papo é um pouco mais nerd. A gente vai falar sobre bits and bytes, quais são os primeiros passos, né, para quem nunca se aventurou na nuvem, de criar uma conta, criar uma máquina, enfim, como é que começa a utilizar a nuvem. Então, Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar essas horas preciosas suas para contar para nós aí os primeiros passos sobre nuvem. E gostaria que você contasse um pouquinho de você, paulista. Olá, João, muito obrigado pelo convite, uma enorme honra estar aqui participando desse podcast, né, para falar de nuvem, que é algo que eu gosto tanto, que é o meu dia a dia, que é o que eu faço, né, inclusive nesse final de semana eu estava num hotel viajando e no fim eu estava falando de nuvem para pessoas aleatórias lá, eu não sei como essas coisas acontecem. Então sim, sou paulista, né, nascido e criado aqui na Grande São Paulo, eu sempre estive por aqui, e eu, apesar dessa minha cara de bebê, né, que não é verdade, eu comecei em TI em 99, trabalhando no bug do ano 2000, como desenvolvedor Clipper. Muito provavelmente a maioria de vocês que vão ver e ouvir esse podcast não tem a menor ideia de que linguagem é essa. E foi ali que eu comecei a minha carreira de TI, ali para os 17, para os 18 anos. E logo depois eu comecei a dar uma direcionada na minha carreira para banco de dados. Foi quando eu comecei a trabalhar com banco de dados Oracle. Na época era o Oracle 8i, como desenvolvedor de banco de dados, era desenvolvedor de aplicações em Delphi 3 também, outra desenterrada no baú aqui. E trabalhando com banco de dados como desenvolvedor, eu acabei em algum momento direcionando a minha carreira para desenvolvimento de analytics. Cheguei a trabalhar como DBA também com um tempo, e eu me movi, fui para o mundo de consultoria, e quando eu fui para a consultoria, uns 15 anos atrás, foi que eu entrei neste mundo maravilhoso de BI, de Analytics, que eu tanto gosto. Então, a maior parte da minha carreira foi olhando para isso, foi olhando para a ciência de dados de maneira geral, e eu costumo brincar que eu sou o Július, né, o pai do Cris, porque eu tenho vários empregos, além de ser arquiteto aqui na Oracle, eu sou professor de MBA e coordenador de MBA também na FIAP, aqui em São Paulo. Então, acaba que meu dia tem muitas horas, muitas coisas acontecendo, então eu estou sempre ligado com atividades relacionadas à TI, minha carreira toda foi em cima disso. Que legal, Alexandre. E me conta uma coisa, o que faz um cientista de dados? Vamos lá. O cientista de dados é o mergulhador que vai entrar dentro do data lake, do lago de dados, e descobrir os valores que estão lá embaixo. Então, dentro de um lago de dados, de um data lake, né, você tem de tudo lá. Todos os tipos de dados da empresa, internos e externos, deveriam chegar e ser depositados ali. E você vai achar ali, desde um baú do tesouro até uma carcaça de Fusca lá enferrujada. Só que o cientista de dados, ele tem que entender que em determinados momentos, o volante do Fusca daquela carcaça que está lá pode ter valor. Ele olha lá e fala, nossa, esse volante aqui é raro, esse aqui é legal, eu posso pegar, tirar e vender. Então, o cientista de dados é aquele cara, é aquele profissional que precisa entender de tecnologia, ele precisa entender todo aquele monte de dados que está chegando, mas ele também precisa ter uma visão de negócio muito boa para poder saber como posicionar aqueles dados, tirar o valor e entregar para as áreas de negócio. Então ele fará essa descoberta e do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de matemática e estatística, ele vai utilizar algoritmos, vai utilizar estatística, regressão linear, vai utilizar machine learning para extrair este valor dos dados que chegam ali. Pô, isso é bem interessante, né, Alexandre? Então, para você ter um cientista de dados, não adianta ser um cara só bom em matemática, um cara extremamente técnico em banco de dados, se ele não tiver uma vivência de negócio, entender um pouco de financeiro, entender um pouco das relações comerciais, porque daí ele não consegue descobrir nada lá dentro, né? Para ele vir um monte de número. E eu acho que o cientista tem que dar informação para o CFO, para o CEO da empresa ou para a estratégia mais mastigada, é essa a ideia, né? Exatamente. Tipicamente, o cientista de dados é um profissional que ele está mais ligado à área de negócios do que à área de TI. E muitas vezes ele ou eles, né, as equipes de dados, eles estão debaixo de departamentos de negócio, de marketing, de financeiro, de produção, de vendas, etc. Pô, show de bola. Bom,
E quando a gente fala de um Data Lake, a gente está falando de alguns terabytes, ou quem sabe petabytes de informação, e aí com o nosso servidorzinho não conseguimos processar, né? Quem sabe aí que entra a nuvem no negócio, né, Alexandre? Exatamente. A nuvem existe para nos salvar, digamos assim, e para democratizar o uso de recursos de tecnologia de diversas maneiras, inclusive para dados, né? Então, quando a gente pensa em estruturas de Big Data, né, e chegando no Data Lake, puxando aqui essa parte toda, tipicamente elas são desenhadas já para trabalhar em nuvem. Ou seja, eu consigo colocar elas em VMs pequenas, né, e a gente vai falar mais sobre isso, mas eu tenho uma horizontalidade, eu consigo ter várias delas trabalhando simultaneamente em cluster, eu posso crescer, eu posso remover uma, colocar outra, e expandindo o meu ambiente, tornando ele facilmente elástico, né, de aumentar e diminuir conforme a demanda, e resiliente, tendo certeza de que o nosso serviço sempre será entregue conforme a necessidade. Cara, isso é muito legal, né? Porque quando a gente fala aí de data lake, de análise de dados mais profundas, eu sei que esse conceito está mudando porque a tecnologia é acessível a todos e a nuvem veio democratizar um pouco isso, mas, em geral, quem sabe sejam as empresas grandes que utilizam mais a fundo, né, essa área, com cientista de dados, enfim, com muitas informações. Então, se torna um serviço crítico para a companhia, né? Não pode parar nunca. Se parar a informação, a companhia para de operar. E aí a nuvem também vem para segurar isso, né? Exatamente. A gente tem visto hoje um movimento muito forte, e aí eu confesso que eu tenho até a impressão que isso tem acontecido até com uma adoção com mais velocidade nas empresas de médio porte. Por quê? Porque elas têm um investimento suficiente para fazer um profissional como esse, e elas são ágeis o suficientes para fazer essa adoção de dados. Às vezes, as grandes corporações, as empresas muito grandes, o movimento é um pouco mais lento, porque tem muitos sistemas distribuídos, tem muitas áreas, os processos são mais complexos, e a adoção da nuvem, ok, isso é generalizado, mas a adoção dessa cultura de dados, da cultura data-driven, eu tenho visto com especial força nas empresas médias, que elas têm capacidade de vir, faz, testa, né, vai no conceito do fail fast, né, de falhar rápido, executa um MVP, deu certo, vão para frente, não deu certo, joga fora e vai para o próximo. Muitas vezes as empresas maiores, algumas delas ainda não estão nessa velocidade, ou elas ainda não estão dispostas a ir na tentativa e erro, testar MVPs que às vezes não funcionam. Perfeito, pô, cara, que legal, que análise bacana, cara. E, bom, quem quer começar nessa área aí de cientista de dados, antes de entrar um pouquinho mais na nuvem, qual que é o primeiro passo, cara? Bom, vamos lá. A área de cientista de dados ela é bastante ampla, né? E eu lembro quando começou a surgir este tema de cientista de dados, né, existiam muitas brincadeiras que uma pessoa só estaria formada para ser cientista de dados depois dos 80 anos, pela quantidade de informações que ela precisa ter, né? Mas, tipicamente, o que eu tenho visto são pessoas vindas da área de tecnologia, porque aprender a tecnologia pode ser mais complexo. Então, vai ter a questão primeiro, de dados em si, de entender como funciona uma modelagem de dados, como funciona um banco, de onde que os dados estão vindo, quais são os sistemas internos e externos. Então, algumas coisas vão ser como sistemas transacionais da sua empresa, o seu e-commerce, por exemplo, ou o seu controle de linha de produção. E algumas outras coisas serão sistemas externos. Você pode ter captura de dados de Twitter para identificar o que as pessoas estão falando sobre a sua empresa, ou sobre um produto, ou sobre um concorrente que vai lançar algo semelhante ao seu. Então, tecnologia é um dos aspectos. Outro ponto que a gente acaba tendo é o de negócios. Então, eu normalmente, não é uma regra geral, mas normalmente você começa alguma formação de tecnologia para aprender a programar, para aprender o mundo de dados, e programação acaba sendo muito importante, tanto do ponto de vista exploratório, quanto do ponto de vista de utilização de machine learning, e aí utilizar bem machine learning passa por conhecer estatística, não tem jeito, e aí que entra a matemática, e uma vez tendo essa formação dentro das empresas, se especializar naquele negócio e entender o que a empresa faz para poder usar esses dados para trazer valor para cada uma das áreas. Pô, super legal, bacana, excelente dica. Bom, Alexandre, vamos começar a falar um pouquinho, então, dos primeiros passos na nuvem, né? Considerando aí que a gente tem muitas pessoas que isso não é errado, para cada negócio você tem uma receita
que se adapta mais ao momento financeiro ou ao momento do negócio, mas a gente tem muita gente ainda acostumado com a experiência de ligar no fabricante de servidor, comprar um super servidor com bastante memória, bastante processador. Muitos dos clientes da Pellissari fazem isso. Em alguns projetos, nós recomendamos servidores locais, porque ainda entendemos que é mais viável ou que é mais vantajoso para o modelo da operação. Então, eu acho que um modelo não exclui o outro, muito pelo contrário. Mas para quem quer começar no modelo de nuvem, cara, qual que é o primeiro passo ali? Onde é que ele se cadastra? Bom, vamos lá. Eu, como arquiteto cloud, da Oracle, obviamente, eu vou puxar sardinha aqui para o lado da Oracle, mas algumas das coisas que eu vou contar aqui, elas valem para todas as nuvens de maneira geral. Legal. Então, hoje, você pode acessar, por exemplo, cloud.oracle.com e criar a sua conta trial. Você terá uma conta lá para experimentar todos os serviços que estão lá disponíveis. Então, com essa conta, você vai ter um conjunto de créditos, né, um valor em créditos e um tempo. Hoje, no momento dessa gravação, a conta trial tem $300 e um mês para você utilizar. Além disso, a Oracle oferece alguns serviços que são gratuitos para sempre. Isso é uma característica bem interessante da Oracle Cloud. Então, existem opções de criar bancos de dados autônomos, existe a opção de criar algumas máquinas virtuais para serem utilizadas sem nenhum custo, além deste prazo de um mês. Então, para começar, entra no site da Oracle, se inscreve na nuvem, coloca os seus dados, o seu ambiente será instanciado. Você vai conseguir criar e vai ter acesso ao painel para acessar o ambiente como um todo. E esse vai ser o primeiro passo. Dentro da nuvem, se você quiser iniciar com o mais básico, que é, eu quero ter um servidor, eu quero ter uma máquina lá dentro, tem duas coisas básicas que são importantes que a gente precisa criar. Primeiro, é a estrutura de rede, né, é uma estrutura de rede virtual, então você vai criar a sua rede pública, a sua rede privada, e depois com essa estrutura criada, e aí vai ter um wizard lá, um passo a passo, que ele vai criar tudo que está em volta da rede para você, então tabela de roteamento, rotas de saída, tudo isso ele vai criar para você, facilitando a sua vida. Depois, você vai lá e escolhe a máquina virtual que você quer colocar em cima. E a máquina virtual vai ter vários tipos diferentes que você pode escolher e pôr para rodar. Tá, máquina virtual, qualquer sistema operacional, Linux, Windows, qualquer versão de Linux, enfim, agrada a qualquer gosto aí, né? Exatamente, tem uma flexibilidade bastante grande. Então, olhando para a Oracle Cloud, mais uma vez, o que a gente tem lá de disponibilidade? Tem alguns sabores de Linux diferentes, então tem o CentOS ainda disponível, tem o Ubuntu e tem o próprio Linux da Oracle, o Autonomous Linux, que é uma versão bastante interessante. Tem a versão de desenvolvedor e a versão para servidores. Para desenvolvedor, ele já vai vir com alguns pacotes lá, para quem gosta de Python, por exemplo, para quem é desenvolvedor de maneira geral. E a nuvem também oferece o sistema operacional como Windows. Além de poder escolher qual que é o sistema operacional, você também pode escolher o seu processador. Então, tem ofertas de processadores Intel, tem ofertas de processadores AMD e de processadores ARM. Então, todos eles vão trazer especificidades e usos e custos-benefícios dependendo do tipo de workload que você tem. Legal, né? E aí, quando eu vou escolher a máquina, num simples painel, eu escolho quantos núcleos de processamento eu quero, 2, 4, 6, 8, 32, e escolho quantos gigas de memória eu quero. Posso começar ali com 1 GB de memória RAM e ir até 512 GB, sei lá quanto por VM é o máximo. Exato. Hoje a gente tem algumas possibilidades bastante flexíveis. Então, ao escolher lá, vamos supor que eu queira escolher o processador E4, que é um modelo de processador da AMD. Para este E4, eu posso selecionar se eu quero de 1 até 64 OCPUs, que é o core de processamento que a gente entrega, né? E aí eu vou até aproveitar que eu estou puxando esse assunto. Vocês vão ver muito quando se fala em nuvem de vCPU. Uma vCPU, e aí para quem é mais, né, o nerd, para quem é mais escovador de bit, sabe que a vCPU é uma thread de processamento. Se vocês olharem aí no gerenciador de tarefas do Windows de vocês vão ver lá que ele mostra as threads de processamento. Todos os nossos computadores hoje em dia são multithread. Na Oracle, a gente não entrega a thread, a gente entrega o core completo. É por isso que a gente não se refere como vCPU e sim como OCPU. Então, voltando ali a VM, eu posso escolher de 1 a 64 OCPUs, quando eu estou falando do AMD E4, e para cada OCPU eu posso ter de 1 a 64 GB de RAM.
Então, na verdade, até fazer uma correção, porque o número de processadores é maior, a memória que é de 1 a 64. Então, se eu tenho uma máquina que eu preciso de muita memória, eu posso colocar 2 OCPUs e 128 GB de RAM, por exemplo. Ou se eu tiver uma máquina que precisa de muito processamento, mas não depende tanto de memória, eu posso inverter. Eu posso colocar 12 OCPUs e só 12 GB de memória. Então isso é bem legal, que dá bastante flexibilidade e inclusive eu posso mudar isso no meio do caminho. Subir a minha VM, ela não está estática. Se eu notei que eu preciso de mais processamento ou que eu não preciso mais daquilo tudo, eu posso reconfigurar a VM, reiniciar ela, é o tempo do reboot para estar disponível o novo shape. Pô, legal, cara. Então, vamos pegar um cenário assim, ó. Quem tem um servidor com uma aplicação interna rodando dentro de casa, rodando no data center dele, ó. Beleza, putz, vamos imaginar que já está num cenário legal, já está virtualizado, usa um VMware ou um Hyper-V ali na ponta. Cara, ele basicamente consegue entrar na conta da Oracle, ele cria as redes, cria a VM, dimensiona o tamanho, exporta o banco, joga a aplicação lá, pô, seria um belo passo para o início de teste da nuvem, né? Esse é um excelente caminho. Inclusive, tem métodos para você exportar essas máquinas virtuais dentro do seu ambiente que você tem dentro de casa, né, que tipicamente a gente chama de on-premises. Você pode exportar essa VM, importar ela como uma imagem dentro da nuvem, legal. E ali você cria a máquina virtual, este servidor que está ali dentro da console, utilizando este disco importado. E isso acaba te trazendo facilidade até para aumentar ou diminuir a quantidade de ACPUs, de memória, você testar shapes diferentes. E depois você acessa remotamente como se fosse qualquer outro tipo de acesso, usando um cliente de SSH, ou se for uma máquina Windows, ou se for uma máquina Linux com interface gráfica, utilizando algum tipo de cliente de VDI, um RDP, alguma coisa assim. É uma estratégia muito legal para o acesso, né? Também muitas vezes fechar uma VPN do teu escritório, né? Com a nuvem, aí você acessa basicamente como se fosse rede local, né? Até porque é muito legal, isso é uma política da Oracle, outras nuvens também têm isso, a AWS, enfim, acho que todas têm isso, Google, que é servidores no Brasil, né? Então a latência está muito baixa. Então, quando você tem uma internet boa aqui na ponta, e isso, graças a Deus, está se tornando realidade no Brasil, né? Você tem um servidor ali do teu lado, basicamente, nem parece que está na nuvem, né? Isso é um ponto bem importante, e a Oracle tem investido bastante pesado em data centers, né, aqui, olhando para a América Latina como um todo. Hoje no Brasil nós temos 2 data centers diferentes, um em São Paulo e um no interior de São Paulo, em Vinhedo, que acaba sendo pontos centrais, digamos assim, e que traz tanto a facilidade de você ter o data center no Brasil, quanto a opção de redundância. Ah, mas eu não quero deixar todos os meus servidores num local só. Eu teria que colocar num outro país? Não. Como eu tenho um segundo data center, eu posso deixar parte em um, parte no outro. E, inclusive, você pode até habilitar estratégias de replicação. Um dos serviços que a gente tem na nuvem, por exemplo, é a replicação automática de disco. Então, eu tenho um disco virtual lá, um block storage, que está atachado ao seu servidor, que está anexado ao servidor, e é possível habilitar nesse disco a replicação automática. A Oracle vai ligar esse serviço e você vai começar a mandar a replicação desse disco lá para o segundo data center. Então, os dados estão saindo de São Paulo, por exemplo, indo para Vinhedo, está gerando essa cópia lá. Na eventualidade desse data center principal parar por completo, você não conseguir ter acesso a ele, você pode subir a máquina virtual a partir dessa cópia, dessa imagem que foi gerada no outro data center e subir a sua VM e disponibilizar o seu serviço novamente. Pô, isso é muito legal, né? A prova de fogo é uma coisa muito difícil de fazer dentro de casa, né? Para não dizer quase impossível, e quando feito dentro de casa, muitas vezes tem um custo tão elevado que não vale a pena, né? Pô, Alexandre, uma outra coisa legal da nuvem que eu acho que eu gostaria de trazer para essa conversa, né? É a possibilidade, assim, de a gente testar. Então, tem um projeto que você quer rodar na nuvem. Você cria uma máquina, você instancia essa máquina por algumas horas, alguns dias, e depois você desliga ela e paga pelo uso. Queria que você comentasse um pouquinho desse formato de pagamento pelo uso, cara, e o que ele impacta na escalabilidade aí dos negócios, principalmente das startups, né, que tem uma necessidade de crescer muito rápido. Eu costumo comparar isso muito entre você ter seu próprio carro e você usar o carro por aplicativo. Tá. E assim, eu vou dar esse exemplo
mas você está falando com quem é apaixonado por carro, né? Acho que dá para perceber aqui no meu background, na minha camiseta. Legal. Então, assim, eu não sei não ter carro. Então, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Tá bom. Mas o exemplo do carro é o seguinte: vamos supor que hoje, a partir de hoje, você, né, tomou chuva para ir para o trabalho, perdeu o tênis no caminho, o cachorro te mordeu, você quer saber? Não vou mais depender de transporte público. A partir de hoje, eu só vou para o trabalho de carro. Do momento que você toma essa decisão até efetivamente você estar com um carro, vão aí algumas semanas. Porque você tem que ir até a concessionária, você tem que escolher o carro, você tem que negociar. E uma vez escolhido e negociado, o primeiro ponto, você vai ter que dispor da grana toda de uma vez. Ainda que você financie, quem está te vendendo vai receber tudo de uma vez. E aí, dependendo do carro, 20, 30, 40, 60, 100 mil reais, 200 mil reais, os preços dos carros não param de subir aqui, né? Então tem preços aí para todos os gostos. Então você vai ter que dispor aquela grana toda de uma vez. Na hora que você vai pegar o carro, sei lá, 10 dias depois, quando ele ficou disponível, você vai ter que pagar o seguro, você vai ter que pagar o licenciamento, o IPVA, você vai ter que encher o tanque do carro, você vai ter que pagar o estacionamento. Então você compra o carro, adquire aquele bem para poder ir trabalhar e voltar todos os dias, e aí de repente, sei lá, viu uma pandemia e todo mundo vai começar a trabalhar de casa. E seu carro está lá parado na garagem. E você utiliza pouquíssimo, talvez para ir no mercado, talvez para algumas atividades que você faça só de final de semana. Então você está pagando pelo todo, você está tendo um custo de ter um ativo fixo ali dentro da sua garagem, só que você usa algumas poucas horas por mês. Não seria mais interessante se você pagasse só pelas horas que você usa? Para isso existe um negócio que foi inventado, é novo, é recente, que chama táxi. Né? E tem um outro, né? Vamos um pouco mais sério, tem os serviços de carro para aplicativo. Né? Aí o Uber, o mais famoso deles, 99 táxi, a gente tem vários serviços de carro para aplicativo, tem um monte, e esses serviços você paga somente sob demanda. Então, de novo, voltando para aquela situação que você teve um dia de cão e que você decidiu que você só vai, a partir daquele momento, ir trabalhar de carro, se você decide usar o carro para o aplicativo, o que você precisa fazer? Instalar o aplicativo, completar seu cadastro, colocar o cartão de crédito e pedir o carro. Então, do momento da decisão até você estar dentro do carro, você vai gastar uns 20 minutos. Quando você quer comprar, do momento da decisão de compra até você estar dentro do carro, na melhor das hipóteses, vão ser 10 dias. Perfeito. A aquisição de servidores acaba sendo muito semelhante. Se você vai ligar lá na Dell, lá na HP, você precisa encomendar o servidor, você vai ter que esperar esse servidor ficar disponível, ele chegar, você vai ter que fazer a compra toda, seja ela vista ou financiada, você vai ter que dispor do dinheiro todo de uma vez. A hora que ele chega, você tem que conectar ele no cabo de rede, tem que ter energia elétrica, tem que ter ar-condicionado, instalar sistema operacional, etc, etc. Então, veja que não é fácil, tão simples assim disponibilizar um servidor próprio, certo? Perfeito. Vamos pensar agora no cenário que você trouxe da startup, que ela precisa crescer rápido, ela precisa testar um projeto, que pode ser que não dê certo, né? Eu vou fazer um MVP, preciso ter o fail fast, do tipo, falho logo, deu errado, jogo fora, e o que deu certo eu sigo em frente. A nuvem traz isso. Por quê? Quanto que eu preciso para montar um servidor na nuvem? Você vai lá entrar no site da Oracle, se cadastra, cria sua subrede, que não tem custo nenhum, cria VM, 2 minutos depois que você deu lá o criar, a máquina está disponível. Aí você começa a fazer os seus testes, você começou o seu projeto. Eu tenho um projeto aqui que eu estou desenvolvendo uma nova plataforma de e-commerce, por exemplo. Coloca, testa, desenvolve. Enquanto você está só desenvolvendo, final de semana que não tem ninguém trabalhando, você vai lá e desliga essa VM. Nesse momento você para de pagar. Isso é muito legal, você só paga pelas horas utilizadas. O disco, você continua utilizando, você desliga a VM, mas os seus dados ainda estão armazenados, né? Então você para de pagar memória, paga de pagar processador, mas o seu disco você continua pagando. Então chega segunda-feira, liga de novo, volta a pagar processador, volta a pagar memória, continua trabalhando, desliga à noite, você vai tendo toda essa flexibilidade. Chegou o final do projeto, você viu que ele não era viável, simplesmente manda pagar a VM, o custo corta imediatamente e vai para o próximo projeto. Agora, se o projeto deu certo, agora eu vou para a produção e eu preciso de mais recursos, como eu disse anteriormente, com alguns poucos cliques você aumenta a quantidade de CPUs, a quantidade de memória, faz um reboot, pronto, o seu servidor está pronto.
associa, né, o seu endereço do seu site para aquele número IP e o seu e-commerce está disponível no ar. Não, e sem contar que a gente pode, isso vai ser um outro podcast que a gente vai falar de Kubernetes, estruturas escaláveis, né? Mas, assim, a gente está num exemplo muito legal, que é você aumentar manual, mas quando um e-commerce ou um produto começa a subir, a gente consegue fazer isso ainda de forma automática e mesmo assim pagar pelo uso, né? E o que eu vejo que é muito legal, Alexandre, desse lado, assim, de uma startup ou de qualquer empresa. Muitas vezes você vai comprar um RP novo, por algum motivo, ou uma startup vai testar uma tese dela, ela não sabe quanto real de memória RAM, de processador ela vai utilizar. Então, o que você faz quando você compra um servidor? Você usa uma técnica, que é a técnica do medo, que você fala assim, vou precisar de 32 GB de memória, mas vou comprar 48, porque vai que falta. E depois é muito difícil, né? Difícil não, mas tem todo esse trabalho de você ligar no fabricante, comprar mais memória, chegar ao pente, você instalar o pente. Agora, na nuvem, não. Você fala assim, cara, eu acho que vou precisar de 32, mas pode criar uma VM de 16. Se você viu que 16 não deu conta, você muda para 24. Quem sabe você descubra que 24 é perfeito para a tua aplicação, porque é uma aplicação que ainda não foi testada, enfim, vai ter um uso determinado, diferente por um tempo. Então, eu vejo essa possibilidade de nuvem, de pagar pelo uso, quase como um direito de errar. Então, você pode errar no dimensionamento e ir ajustando no decorrer do projeto, né? Então, com isso, eu vejo que a gente deu uma velocidade para as startups e também facilidade de acesso ao recurso, né? Você pega grandes players, igual você falou, do aplicativo Uber ali e tal. Cara, certamente eles usam alguma das nuvens públicas grandes aí, AWS, Google, ou quem sabe Oracle, e, cara, uma startup pequena aqui de Ponta Grossa ou aí de São Paulo pode ter acesso aos mesmos recursos e vai pagar conforme o uso. Então, você democratizou muito, né, o acesso a essa tecnologia. Você trouxe um ponto que eu gosto muito de falar sobre isso, que é a democratização do uso. Quando a gente olhava para a TI há uns 10 anos atrás, as grandes empresas que investiam em tecnologia, eram elas que iam comprar os grandes ERPs, eram elas que iam comprar e adquirir as grandes plataformas, elas conseguiam comprar servidores, vão comprar que usar o fator medo e comprar os 48 GB, como você comentou, ela podia investir. E se errasse, tudo bem, era mais uma linha lá no relatório contábil e segue em frente. E aí as empresas maiores podiam investir mais em tecnologia, e elas continuavam crescendo cada vez mais, e as pequenas e as empresas menores, né, elas iam ficando para trás, justamente por não conseguir. A nuvem trouxe essa democratização, porque como você paga somente pelo recurso utilizado, você pode desligar no final de semana, você pode crescer sob demanda. Numa Black Friday, por exemplo, né, no exemplo que você deu de elasticidade, você pode colocar ali um cluster e conforme a nuvem vai detectando que tem um uso maior, ele vai acrescentando nós ao seu cluster. A hora que terminou, ele tira aqueles nós que não estão sendo mais utilizados, né? Então, existe toda uma estratégia de democratização que facilita. Agora, a tecnologia não está mais só disponível para as grandes empresas, ela está disponível para todos nós. Eu, como pessoa física, tenho a minha conta, eu posso subir no servidor, fazer o teste, e, eventualmente, a partir desses testes, eu posso até criar a minha startup, falando, cara, isso aqui funciona. Isso que eu estava pensando, imaginando, dá certo, vou investir, vou criar uma empresa para colocar isso para funcionar. Então, muito legal, né? E aí você vê também o crescimento de startups, histórias de empreendedorismo maravilhosas, que estão misturados aí ao uso de tecnologia em nuvem, certamente. Alexandre, no começo a gente falou ali de entrar especificamente na Oracle, criar conta trial, criar uma máquina virtual. Então, assim, eu posso fazer, a grosso modo, comparando quem está acostumado a mexer com Hyper-V, com VMware ou com VirtualBox na máquina, é como se eu tivesse uma máquina dessa rodando, eu tenho uma máquina virtual rodando na Oracle, é a mesma ideia, só que eu queria trazer aqui que a nuvem não é só máquina virtual. Máquina virtual, quem sabe, seja, eu acho que o primeiro passo das pessoas, né, porque é mais palpável, é mais fácil de você fazer a primeira vez, mas a nuvem é muito mais que isso. Cara, eu queria que você desse alguns exemplos de outros serviços que facilitam a vida de devs, de gerentes de TI, que facilitam a vida do cara que cuida do backup, enfim, cara, dá uma viajada aí para nós. Legal.
A nuvem, a gente costuma separar a nuvem em 3 grandes áreas de serviços: IaaS, PaaS e SaaS. Né? Então, IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service e SaaS, Software as a Service. Começando pelo IaaS, aí a gente vai ter estrutura de rede, a gente vai ter VM, a gente vai ter Block Storage. Então, isso vai ser o mais básico, no sentido de eu quero um novo servidor. Você vai lá, escolhe o sistema operacional, escolhe o tamanho da máquina, 2 minutos depois a máquina está disponível. Mas ela vem limpa, ela só vem com o sistema operacional instalado. Aí você vai colocar a sua aplicação, você vai fazer os seus ajustes, você vai colocar o seu website, por exemplo, você vai hospedar lá o serviço do seu app para celular, etc. Então, esse vai ser o aspecto do IaaS. É a infraestrutura básica para rodar os seus serviços. Entretanto, alguns destes serviços são o que a gente chama de serviços gerenciados. Um grande exemplo aí, quando a gente pensa em Oracle, automaticamente todo mundo pensa em banco de dados. O banco de dados Oracle é um exemplo de algo que eu posso criar, que eu posso instanciar como um serviço gerenciado. Então, ao invés de eu criar um servidor em IaaS, colocar lá o Windows ou Linux e depois instalar o software do banco de dados por cima, eu vou diretamente no serviço como plataforma e eu escolho lá, por exemplo, banco de dados. E eu quero um novo banco de dados, ele já vai criar tudo para mim. Não só a parte de instanciar a VM, mas toda essa parte de instalar o SGBD, ele vai fazer automaticamente. Então, no momento que eu fizer o pedido, quando estiver pronto, a máquina já está disponibilizada, eu já posso habilitar backup automático para ela, então ele vai fazer esse backup dentro de uma estrutura de Object Storage, que ela é rápida, que ela tem baixo custo, que ela é eficiente e segura, e eu vou ter lá os meus controles de quantidade de CPUs e de memória, por exemplo. Então, como plataforma, neste caso é o acesso direto ao banco. Eu até posso acessar o console do sistema operacional, mas tipicamente eu não preciso fazer. A minha preocupação é diretamente com o banco. E eu vou ter outros tipos de serviços para isso. Vou pensar no meu mundo de analytics. Um dos serviços que são extremamente utilizados é a parte de relatórios, de reporting, de análise de dados. Então, na Oracle, eu tenho o Oracle Analytics Cloud, onde eu não preciso me preocupar com o servidor. Eu instancio, eu crio uma instância de Oracle Analytics Cloud e vai estar disponível ali para mim para eu criar os meus dashboards. Então, crio os meus dashboards, os meus relatórios, conecto isso com os meus bancos de dados que podem ser em PaaS, que podem ser bancos de dados gerenciados também, e disponibilizo os relatórios para os meus usuários na ponta. Outras plataformas que podem ser utilizadas aqui, ainda dentro do mundo de ciência de dados, por exemplo, são serviços de inteligência artificial, serviços de data science em si, onde você pode colocar o seu algoritmo de machine learning, de deep learning para rodar, e ele sobe as máquinas virtuais automaticamente, depois ele derruba as máquinas virtuais automaticamente, quando termina de rodar o serviço. Então, estes são os serviços gerenciados. Este é o PaaS. Legal. E por último, nós temos o serviço SaaS. E aí, acho que o maior exemplo do SaaS é o Gmail. Todo mundo tem um Gmail. Todo mundo já acessou isso em algum momento. O que você precisa para acessar o Gmail? Você não tem que instalar software nenhum, você não tem que fazer nenhuma configuração complexa. Você abre o seu browser, gmail.com, coloca o seu usuário e senha, se já não tiver salvo, e você está acessando. O software completo está ali. E percebam que no mundo do SaaS, você não tem mensagem de manutenção. O Gmail não te avisa, esse final de semana estaremos fora do ar para manutenção. Não existe isso. Você está lá usando um belo dia, você percebe, nossa, tem uma funcionalidade nova aqui. Então, as novas funções vão entrando. Por quê? Porque por detrás existe o IaaS, existe o PaaS, tem alguém que está gerenciando isso para você. Então, até invertendo um pouco o lado, você que é uma startup que quer fornecer um software como SaaS, ou seja, o seu cliente da ponta só vai abrir o browser, digitar o endereço, colocar o usuário e senha dele e acessar a sua aplicação, o que você vai ter por detrás desse site? Você vai ter um serviço em nuvem, rodando serviços gerenciados, como por exemplo o banco de dados, e rodando serviços não gerenciados em IaaS, como por exemplo as VMs que podem estar rodando suas aplicações e com algumas outras coisas aí no meio do caminho. Pô, que legal, Alexandre. Sabe que a Perissari tem um programa aqui que é Star Trek for DevOps.
para startups, né? Então, o que a gente percebeu aqui ao longo do tempo? Tem devs muito bons por aqui, né? O Brasil é legal de devs, de ideias, de startupeiros, e a gente viu muita gente que era muito bom dev, tinham ideias brilhantes de negócio e tinha um pouco de dificuldade, sabe, Alexandre, de fazer uma pipeline de DevOps na nuvem, inteira automatizada, pensando em segurança, pensando em escalabilidade. E a gente criou um programinha aqui bem legal, que é uma receitinha de bolo que deu certo em alguns projetos, né? São 10 anos de experiência aí fazendo isso, então a gente já conhece as melhores práticas dos fabricantes, melhores práticas dos devs e tal, e a gente ajuda essas startups em early stage, estágio inicial, a criar esse ambiente na nuvem, né? E aí pode ser a Oracle, pode ser a AWS, enfim, o que a startup se sentir mais à vontade. Então, fica o meu jabá aqui agora, né? Quem tiver uma startup e estiver precisando estruturar esse ambiente para ganhar escala, a Pedissari tem o Star Trek for DevOps, que ajuda bastante nesse tema. Mas eu queria voltar na pergunta, Alexandre, e para conduzir o pessoal que a gente está escutando. Legal dividir os IaaS, PaaS e SaaS. Para o cara que é dev, faculdade ou, enfim, mesmo um administrador, o gerente de TI que não tem contato com a nuvem. Então, primeiro passo, ele sobe uma máquina virtual, testa uma aplicação dele lá. O segundo passo, eu poderia dizer que seria legal ele subir uma máquina virtual e já subir, por exemplo, um MySQL gerenciado ou um Oracle Database gerenciado para ele testar os dois mundos. Aqui eu tenho uma máquina virtual com aplicação e aqui eu tenho um banco de dados que eu só jogo backup para Oracle e falo assim, Oracle, cuide que o filho é teu. É isso? Certamente, certamente, porque toda aplicação, no fim das contas, precisa armazenar dados de alguma maneira, né? Então, normalmente você vai utilizar um MySQL ou você vai utilizar a Oracle Cloud, e isso do ponto do backup que você falou que é muito bacana. Eu posso habilitar políticas de backup automático tanto na minha VM, então naquela máquina virtual em IaaS, eu tenho como dizer lá, colocar a ordem para o disco, eu quero fazer um backup com a política A, B ou C. Então, se eu escolher a política... E isso é tudo visual, né? Tipo, tem uma tela e clico lá, né? Exatamente, isso é tudo visual. Eu faço tudo isso pela console, vou lá, clico na tela, então subi minha VM, quero adotar uma estratégia de backup. Então eu seleciono lá backup Gold, por exemplo, que ele vai fazer backups incrementais diários, mais backup full semanal, já vai ter a política de retenção, depois de algumas semanas apago esses backups, e ele cuida disso para você. Tudo visual, precisou restaurar um backup, você clica lá no link backups, criar uma nova VM a partir deste backup. Se você quiser fazer um backup manual, porque você vai fazer alguma alteração na VM, eu costumo fazer isso. Toda vez que eu vou fazer meu teste aqui, quando eu vou fazer algo um pouco mais pesado, gera um backup na mão, porque se der errado, volto para o último ponto, né? Salvo tudo aqui e tá salvo. E você precisa de minutos para fazer isso. Para o banco de dados vai ser a mesma coisa. Então, se você subiu, então criei, coloquei a aplicação, agora eu quero usar um banco. Vou lá, coloco o MySQL ou coloco o Oracle Database, sobe como serviço, pode colocar eles debaixo da mesma subrede, por exemplo, pode até ser uma subnet privada para que você tenha maior segurança e você acessa via uma VPN, como você citou anteriormente, e no banco gerenciado você pode habilitar o serviço de backup também, e aí o banco, assim, a Oracle Cloud vai se virar, ele vai cuidar disso para você, vai armazenar isso no Object Storage, e você não precisa acessar, se preocupar com isso de maneira nenhuma. E o terror do DBA, quando lança uma versão nova do banco Oracle, o que acontece? Aí o que vai acontecer? A Oracle, se você tem um banco de dados lá rodando, a Oracle vai te avisar que tem um patch, por exemplo, e aí você pode, ela vai agendar e esse patch pode ser aplicado, ou você pode decidir o momento do seu patch, ou sobre versão do banco de dados, né? Quando você cria na Oracle Cloud, hoje você pode criar várias versões diferentes. Então, tem disponível hoje, o pessoal que está usando o 11, o 11 não tem suporte mais. Chega, gente, o 11 já tem 10 anos. Eu sei que vocês se apegaram a ele, que ele é bom. Não, mas... ele foi disruptivo, né, cara? Né? Tem seu mérito, né? Tem, sem dúvidas que tem. Eu sei que o pessoal continua alimentando um amor pelo Oracle 11G, mas chegou a hora de fazer o upgrade. Já tem 10 anos que ele saiu. E aí você fala, então saiu, por exemplo, saiu a versão 21C do Oracle Cloud. Agora não tem mais nenhuma lá? Não. Tem a 12, tem a 18, tem a 19, tem a 21.
Então a Oracle mantém planos para que você possa manter múltiplas instâncias, né, múltiplos modelos de versões de banco de dados lá disponível. Sua aplicação está habilitada, está homologada para rodar no 12. Ah, eu quero subir hoje uma máquina, porque eu não quero fazer toda a homologação para o 19, porque eu não tenho tempo para isso, eu preciso lançar o meu produto, e eu sei que no 12 funciona com certeza. Então você consegue subir aquela versão do 12, e isso é tranquilo de ser feito. Ah, mas agora passou-se 2, 3 anos, o 12 vai perder o suporte, chegou a hora de fazer o upgrade. Então sempre você vai ter tempo, você sempre vai ser avisado, não precisa sair uma versão nova e você imediatamente fazer a migração. Não, isso é legal é o seguinte, né, cara? Você gera um snapshot da máquina, um backup, você copia para uma máquina temporária esse backup, sobe uma máquina nova, sobe um servidor de aplicação novo, conecta os dois, você faz todos os seus testes de homologação e teu ambiente de produção está lá. Validou tudo, derruba tudo que você fez, paga pelo uso esse pedaço desses testes, né? Imagina se tivesse que comprar uma licença Oracle para fazer teste de homologação, enfim, pô, custo infindável. Então, tem algumas vantagens de nuvem bem interessantes, né, para fazer esse tipo de homologação também. Esse era justamente o próximo ponto que eu ia colocar, que você pode fazer isso tudo, as migrações são muito mais simples, de nuvem para nuvem, sobe a segunda máquina, homologa, você não precisa parar o seu serviço, mantém a produção funcionando, roda um snapshot, né, gera uma nova cópia numa versão diferente, testa, homologa, funcionou, promove essa para produção, apaga a antiga e vida que segue. Você pode até salvar, que faz um backup manual, salva aquilo e depois você apaga a máquina, guarda aquele backup manual por alguns meses, se alguma coisa der errado, você consegue instanciar novamente. É legal, né? E eu tenho visto muito um movimento, assim, Alexandre, não sei se concorda comigo, isso é uma coisa bem pessoal, quem sabe nem seja técnica, mas como a latência está muito baixo entre os grandes players de nuvem, né? Oracle, AWS, Microsoft, Google, e até data centers privados, que vendem nuvem privada, né? Eu tenho visto muito uma tendência, assim, das pessoas a utilizar, por exemplo, base de dados Oracle. Por mais que eu tenha uma aplicação rodando na AWS, consumindo essa base, eu subo a base na própria Oracle, porque nada melhor que ter em casa, né, no fabricante. E vejo esse modelo acontecendo com a Microsoft, acontecendo com várias outras, e eu estou vendo assim que as nuvens estão se misturando, né? Muitas empresas usam 2 provedores, não necessariamente um só, e eu acho muito legal essa independência. Como é que você vê isso? A estratégia multi-cloud é algo importante hoje, né, da história de não colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto. Então, muitas empresas têm feito isso e têm buscado utilizar o serviço onde ele melhor funciona. Então, eu já tenho aqui, sei lá, SQL Server rodando aqui na minha estrutura Microsoft, né, no meu Azure, mas eu gostaria também de utilizar um banco de dados Oracle. Legal, coloco o banco de dados Oracle aqui. Um case que eu até posso abrir, que é um case conhecido, que é a TIM, né? Então, é famoso, Case famosíssimo. A TIM utiliza essa estratégia. Ela entendeu que tinham coisas que faziam mais sentido rodar em Microsoft e tinham coisas que faziam mais sentido rodar em Oracle. Ela acabou com seus servidores on-premise e migrou absolutamente tudo para a nuvem. E no caso da TIM, ela está utilizando um recurso, uma parceria que a Oracle tem com a Microsoft, que é o Interconnect. Aqui no Brasil a gente tem isso, né, no nosso data center de Vinhedo, ele é interconectado com o data center da Microsoft, então, mesmo essa questão, hoje a internet já oferece baixa latência, mas em alguns tipos de aplicações você precisa ter uma altíssima velocidade. Perfeito. Neste caso, não é necessário a contratação de um link dedicado, você só habilita o serviço de Fast Connect do lado da Oracle Cloud, habilita o serviço equivalente na Azure e eles conseguem se falar em altíssima velocidade, como se estivessem debaixo da mesma rede, praticamente. É uma fibra de um data center no outro, né? Na ponta é isso, né? No final das contas é exatamente isso, e se você tem grandes volumes de dados, se latência é um problema para você, se você precisa ter uma altíssima capacidade de troca de informações, você pode utilizar esse tipo de recurso. Cara, criou o trial lá, precisa de cartão de crédito ou não? Quando você vai criar o trial, você vai colocar o número do cartão de crédito, mas ele não vai te cobrar de absolutamente nada. Você vai utilizar os seus serviços, ele vai colocar, disponibilizar, e ao final, quando estiver chegando no final dos 30 dias, ele vai te dar alguns avisos. Olha, tá aqui os serviços disponíveis, você está utilizando o trial, você ainda tem tanto de crédito. Se você quiser seguir utilizando o serviço, você habilita lá o cartão. Então, na verdade, não existe uma cobrança inicial, você nem vai ser cobrado durante o período, você só
começa a ter uma cobrança deste modelo que a gente chama de Pay As You Go, se você habilitar lá a cobrança do cartão de crédito. Legal, mas nisso eu posso ficar usando as máquinas virtuais, a máquina virtual que a Oracle deixa free, né? Se eu não quiser pagar nesse momento de teste, né? Isso é muito legal para estudante, quem sabe, ter uma maquinazinha na nuvem já para se ambientar, né, na área de desenvolvimento ou na área de infraestrutura, com um ambiente virtual já, né? Isso é ótimo. Eu confesso que eu, como professor também, que eu brinquei, né, que eu sou o Júlio, que eu tenho vários empregos. Dá aula do quê, cara? Eu dou aula de BI, de maneira geral. Tá. Então, eu dou aula de arquitetura de dados, de integração de dados, especialmente, eu fui desenvolvedor de integração de dados por muito tempo, de modelagem. E aí, dentro da faculdade, eu não dou aula de inteligência artificial, mas eu coordeno o MBA de inteligência artificial, né, devido à coordenação. Cara, é só nerd essas aulas todas, Deus o livre. É escovação de bit do começo ao fim. Entendi. Mas eu dou aula principalmente para as turmas de BI, tem gente da área de negócios também, né? Então eu preciso dar uma dosada o quanto que eu vou escovar de bit ali para poder, né, chegar ao. Mas que é bom escovar bit, né, cara? Só quem faz sabe o tanto que isso é prazeroso. Às vezes eu sinto falta de voltar, assim, quando eu era desenvolvedor mesmo, de sentar e batucar um código aqui para ser alguma coisa bem legal. É massa, né? Que legal, que legal. E essas pranchas aí? Agora eu tô curioso. Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui é da faculdade, na verdade, né? A gente tem alguns eventos lá, então é um shape de skate, dependendo do evento que a gente ganha, então tem um nome aqui, ó, FIAP. Que legal! Né? Então, muitas vezes eu entro em calls, as pessoas perguntam, mas você anda de skate? Às vezes até perguntam, é snowboard? Não, eu não ando de skate, não é snowboard. Esses shapes a gente ganha lá da faculdade, por isso que eu gosto de deixar aqui, né? E tem minha decoração de automobilismo também, que é um negócio que eu sou fanático, maluco, é por Fórmula 1, é por automobilismo de maneira geral. E aí vocês podem imaginar agora que a Oracle é o principal patrocinador da Red Bull Racing, né? Tem estampado o Oracle gigante do lado do carro. Bonito, vocês podem imaginar o quanto que eu não fico, né, pensando nisso. E esse ano vai ter no Brasil, né? Vai ter no Brasil, estou triste porque eu ainda não consegui ingresso, mas vamos ver se sai alguma repescagem aí para poder comprar. Viu, você tem que fazer bons projetos na Oracle e exigir isso, cara, porque a Oracle tá mandando na Fórmula 1. Então, quem sabe não consigo um ingressinho lá pela empresa, né? Legal, bacana. Bom, pessoal, eu queria agradecer, é um imenso prazer, Alexandre, te receber aqui no PLSS Tem nas Nuvens. Espero ter conseguido levar um pouquinho de conhecimento desses primeiros passos de como criar uma conta trial, quais serviços utilizar e também bater um papo sobre a nuvem em geral, né? Muito obrigado por assistirem PLSS Tem nas Nuvens e conte conosco até a próxima.